Oi, pessoal. Meu nome é Mariana e eu sou formada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estou aqui hoje para falar sobre o avanço, de certa forma, inesperado dos rebeldes na Síria. De certa forma, isso foi inesperado, mas não foi uma coisa muito surpreendente. E eu vou explicar agora por que que isso não foi uma coisa surpreendente. Mas antes de qualquer coisa, eu queria dar um panorama geral, porque tem muito tempo que a gente não ouvia falar da guerra na Síria, muito pelo contrário. O que a gente tinha visto nos últimos tempos era, na verdade, uma volta do próprio Assad ao cenário internacional. Quer dizer, ele foi readmitido na Liga Árabe, os outros países ocidentais, inclusive, já tratavam a guerra civil na Síria como acabada, de uma certa forma. Né? Você tem um movimento na Europa de, de, de repatriação de alguns refugiados sírios, tanto na Europa como na Turquia também. E a gente tem que entender esse panorama complexo que é o Oriente Médio, porque uma coisa que acontece num lugar, ela vai afetar o que acontece em outros lugares também. No mundo todo é assim, mas no Oriente Médio eu diria que as coisas estão um pouco mais interligadas do que, vamos dizer assim, o que acontece na China interfere no Brasil. São coisas, vamos dizer assim, de uma coisa mais imediata, de uma influência muito mais imediata. Todo mundo sabe a questão de Gaza, a questão do conflito Israel-Palestina que a gente tem visto, todo mundo viu a questão na Ucrânia, e essas coisas todas estão ligadas. E por que que elas estão ligadas à Guerra Civil Síria? Em primeiro lugar, a maior parte dos apoiadores do Assad é a Rússia e o Irã. O Irã, de uma certa forma, mesmo não estando, vamos dizer assim, o exército iraniano com tropas lá, eles têm as milícias, e principalmente o Hezbollah tem sempre atuou na Guerra Civil Síria desde o início. E é bom lembrar que a Guerra Civil Síria não começou ontem nem anteontem, ela tem mais de 10 anos. Nós estamos aí provavelmente no 14º ano, entrando quase para o 15º ano dessa guerra. E é uma coisa assim que não se resolveu. E hoje em dia todo mundo achou que tinha resolvido. Por isso que para muita gente isso pegou a gente meio de surpresa, de supetão. Você fala assim, beleza, todo mundo está esperando alguma coisa com relação a Gaza, até com relação ao Líbano, que teve um cessar-fogo. Mas se a gente pensar nas ações principalmente de Israel nesses últimos dias, que simplesmente dizimou todos os quadros, vamos dizer assim, mais importantes e de tomada de decisão do Hezbollah, bem como muitos comandantes, inclusive gente que atuava na Síria, dá para entender por que que o exército sírio já não está conseguindo o que ele conseguia antes, que era manter as zonas que eles já tinham conquistado. O grande problema é que a Turquia nunca deixou de atuar lá. E a Turquia sempre foi o grande financiador dos rebeldes, tanto civis é, quanto os islamitas, que talvez seja a maior, vamos dizer assim, o maior medo de quem está aqui no Ocidente, né? Quando a gente fala de rebeldes sírios, todo mundo lembra
do Al-Nusra e em outros cantos. Então, e são essas pessoas que, em grande medida, estão fazendo essa ofensiva de agora, né? E outro ponto, além da questão de Israel-Palestina, que eu falei anteriormente, é a questão da própria guerra na Ucrânia, né? Que muitas das tropas que estavam e do maquinário e das armas que estavam ajudando o Assad, o Putin teve que relocar na Ucrânia, relocar para o seu próprio bem, para o seu próprio país, vamos dizer assim. Então não é uma coisa, vamos dizer assim, muito nova, mas assim, demorou até bastante tempo para poder ter alguma influência, né? Mas eu acho que agora foi um momento assim que casou as duas coisas, né? Você tem um Hezbollah enfraquecido, você tem uma Rússia olhando para um outro lado, que é muito mais importante, por mais que a Síria tenha um objetivo estratégico da Rússia, inclusive em termos imperialistas, se a gente for pensar em termos de influência internacional, mas a Ucrânia, do ponto de vista russo, é muito mais importante do que a Síria. Mas agora você já tem uma contraofensiva do exército sírio, né, em Alepo e principalmente em Rama, que são as últimas notícias que a gente tem, tanto do exército sírio como a própria Rússia está fazendo ataques aéreos, segundo o The Guardian. Mas, assim, o que a gente tem que pensar agora, assim, numa questão do futuro do próprio conflito, né? Como eu disse antes, a gente tem que pensar que a Guerra Civil Síria nunca tinha terminado até então, né? Por mais que a gente não tenha visto isso em notícias, em outras formas, a gente tem que pensar que a Guerra Civil Síria, ela não terminou, né? Por mais que a gente não tenha tido grandes notícias e grandes mudanças nesses últimos 2 ou 3 anos, a guerra continuou. A gente tem na região curda de Rojava, né? Na região autônoma ali que eles tomaram, a gente tem que lembrar que sempre teve ataques turcos ali, principalmente desde 2019, quando Trump decide tirar tropas de lá e a Turquia conseguiu retomar alguns lugares lá, principalmente na região de Afrin, que é próximo à fronteira turca e síria. E nesses últimos 2 meses a gente tem tido uma intensidade maior dos ataques aéreos turcos na região de Rojava. Então, não é uma coisa exatamente que é completamente surpreendente, porque a gente já tinha essas coisas se desenhando mais ou menos. Mas não era uma coisa que a gente estava focado muito, principalmente por causa da questão do Líbano e principalmente de Gaza, que é aonde a gente está olhando mais no Oriente Médio atualmente. Mas aí a gente se pergunta, o que vai acontecer agora? Eu acho que o que a gente tem é, vamos dizer assim, um aumento das hostilidades no contexto da própria guerra síria. Eu não acredito que o Assad vá a cair, principalmente porque você já tem um movimento de envolvimento dos apoiadores de Assad para perto dele de novo. Então, assim, foi uma reação muito, muito rápida, né? Não é quando, por exemplo, o Talibã começou a tomar as posições no Afeganistão. A gente não está falando disso. A gente está falando de, vamos dizer assim, de um grupo que já teve uma reação forte a isso, né? Que o próprio governo já tomou as próprias medidas. Agora, o que vai acontecer? A gente não sabe. Pode ser que eles caiam porque eles estão mais enfraquecidos? Pode ser. Pode ser também que eles consigam retomar. E aí a gente volta para aquele status quo que a gente tem tido nos 2 ou 3 últimos anos, né?
Provavelmente a gente vai ter mais uma onda de refugiados. Eu não sei ainda como que vai estar a questão europeia, se eles vão parar de mandar as pessoas de volta. Provavelmente isso vai haver algo nesse sentido, né? Muitas orações e pensamentos, né? Thoughts and prayers, como eles dizem, mas eu não acho que vá ter uma grande mudança em termos de mudança de regime, como algumas pessoas acham. Mas nesse contexto de mais instabilidade na guerra, eu acredito que, assim, principalmente para os curdos, que é onde eu olho mais, eu acho que está na hora deles começarem a pressionar o Ocidente, e principalmente os Estados Unidos, para criar uma zona de exclusão aérea. Se eu fosse eles, eu pediria uma zona de exclusão aérea na região de Rojava, que é uma coisa que já está precisando pelo menos desde 19. Ou desde antes, inclusive. Mas a questão é que eles precisam assegurar aquela região autônoma, aquela região que, vamos dizer assim, que eles já controlam há 10, há 12 anos, na verdade, 10, 12 anos, não me lembro agora a data exata, mas para eles conseguirem, na verdade são 12 anos, desculpa. Mas para conseguir que eles mantenham essa região para num futuro próximo, quando eles forem negociar com o Assad, para eles terem termos melhores, assim como foi no norte do Iraque, na região do Kurdistão iraquiano. É essa que é a esperança. Eu acho que a melhor situação que a gente pode esperar para a Síria no futuro, seja próximo, ou seja para os próximos anos, quando a guerra acabar, talvez seja uma possibilidade de você ter um regime parecido com o que a gente tem hoje no Iraque. Porque você tem sunitas, você tem xiitas e você tem curdos. Então é muito parecido com aquilo. Então, seria interessante a gente ter um processo como esse. Não sei se isso daria certo, mas eu acho que se a gente conseguisse uma região autônoma curda ali, eu acho que isso já seria uma vitória enorme, tanto para o Oriente Médio, para os curdos, como para o Oriente Médio em geral, porque eles foram muito importantes quando se tratou do Estado Islâmico. Acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado por terem ouvido e até a próxima.